wanna feel like I'm riding a wild horse. You wanna go out dancing and screaming. I wanna party with brothers and sisters. You need a fix of lust and desire. I wanna love you and learn you and smell ya. You wanna be on the edge of mayhem. Want you to be on the top of a... Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Quem é que eu tenho comigo hoje? Tenho o Paulo Furtado, mais conhecido como The Legendary Tiger Man, em mais uma entrevista no canal do YouTube da Razão Automóvel. Paulo, obrigado por teres vindo ao nosso canal e obrigado por teres trazido o teu Mercedes. E agora vamos começar por aí, que é, porque o Mercedes e qual é que é a história daquele carro? Eu não sei exatamente a história daquele carro, mas sei que a minha história com carros é mais ou menos, ou a minha relação com os carros é mais ou menos a mesma do que a relação com os gatos. Eu não acho exatamente que tenha escolhido os carros que comprei na vida, acho que é mais, ou os gatos, na realidade é mais ou menos a mesma coisa. Acho que há uma coisa qualquer que tu olhas para o carro e de repente sentes, é este. E neste caso, a minha, acho que o que me fez ir na direção dele foi achar que seria um carro robusto e seria um carro confortável e durável, com uma boa relação entre o que é ter um carro clássico e o que é ter um carro confortável com o qual podes fazer viagens longas. E que podes fazer muitos quilómetros, quando vais para concertos, sim, levas material, fazes tudo com ele, basicamente. É aquela mala onde tu podes pôr amplificadores, se for serial killer podes pôr cadáveres, 3, 4 mais ou menos, acho que cabe. Sim, é assim, uma conta, assim, contas por alto. É, exatamente. Espero eu. Bem, e por falar em serial killers e em coisas que mais ligadas ao, se calhar a um mundo um bocadinho mais cinematográfico propriamente o real, eu tenho visto muitos trabalhos teus, principalmente às vezes não tão com música, mas com música e ligados ao cinema, e há um elemento entre eles interessante, que é, tu fazes muita coisa na estrada, on the road. Sim. De onde é que vem este apelo de fazer, de sentares num carro, agarrares no teu carro e seguires viagem? De onde é que vem esta... Sabes, não sei exatamente, mas acho que talvez, eu lembro-me que desde puto, eu tenho 4 irmãos, e há 20 anos atrás fazer a viagem de Coimbra ou de Lisboa para o Algarve não era exatamente a mesma coisa que fazer hoje em dia, mas sempre tive um bocadinho aquele feeling de descoberta e de aventura quando havia uma viagem qualquer, desde puto. E acho que talvez tenha sido isso que ficou. Eu acho que tu, quando fazes uma viagem de carro, há 2 tipos de viagens que eu curto muito, de carro e de comboio, por razões diferentes, mas neste caso as de carro têm muito a ver com tu poderes escolher o teu próprio destino e poderes ter os teus tempos e poderes ver paisagens que muitas vezes não podes ver se tu fores de outro meio de transporte qualquer, e também a liberdade que isso te traz. Sim. Não é? Alguém que vai fazer uma road trip, quais é que são os conselhos que tu dás? Se for uma coisa mais ou menos tranquila, se for na Europa ou isso, não faço muita programação, e se não for uma viagem assim muito grande. Se for uma viagem maior, eu acho que na América, por exemplo, que é onde eu fui mais vezes e onde eu fiz mais road trips, acho que é importante para tu poderes usufruir da viagem, delimitares mais ou menos as horas que tu queres guiar por dia, percebes? Por exemplo, na América, quando o GPS diz 4 horas, dificilmente será menos de 4 horas, porque não há muitas possibilidades de tu ultrapassar os limites de velocidade, ou não é como na Europa, que tu podes andar a 140 ou 130 em vez de 120. Na América não é exatamente assim, és logo parado. Outra coisa importante, acho eu, é ires reservando os hotéis com alguma antecedência e tendo em conta essas horas de viagem entre cada sítio. E depois também faço muita preparação, investigo muito o que é há à volta do meu itinerário, o que é que me pode interessar, o que é que não me pode interessar, e ao mesmo tempo que há uma parte muito planeada, depois também gosto de deixar algum espaço, sempre algumas horas de margem para o que aparece e para me poder desviar do caminho e para poder fazer outras coisas. O que é que tu guardas das tuas idas aos Estados Unidos? Já fizeste algumas viagens lá e
é um sítio onde tu gostas de conduzir e descobrir, até porque há imenso território para o fazer. O que é que tu guardas de memórias que tenhas, coisas que tenham marcado? Sei lá, acho que o que eu realmente gosto mais é aquela noção ou impressão que tu tens de que não há limites, de que há uma estrada que nunca mais acaba. Acho que é uma coisa que me dá alto gozo, é de repente olhares e veres tipo 80 km de estrada, assim, uma coisa que é totalmente sempre a direito. Sempre a direito. E tenho feito também com amigos essas viagens. Eu acho que o que me fica exatamente nessas viagens é a própria viagem em si, as conversas que um gajo tem quando passa aqui e ali, as coisas que te inspiram. Não é o destino, é a viagem. É todo o processo. Acho que sim. Obviamente depois as paisagens e as pessoas que tu vais encontrando e conhecendo pelo caminho. Mas eu acho que a viagem em si e o modo como tu te relacionas com as pessoas que fazem a viagem contigo é o mais fixe. Todas as viagens que já fizeste, qual é que foi aquela que mais te marcou? Eu acho que vou ter que dizer a primeira vez eu acho que foi em 97, a primeira vez que eu fiz a América inteira, um coast to coast, na altura em torneio com os Teddy Boys, e que foi algo de muito, muito marcante, porque de repente não só foi uma viagem que eu encontrei muitos heróis da minha adolescência, tipo o Joey Ramones ou Gelo Biafra, e de repente conhecer essas pessoas e perceber que elas são pessoas como qualquer outra, e que os sítios que tu idolatras, o CBGB, tocar nesses sítios, depois fazer as viagens que fizemos e descobrir esta América interior e que é uma América muito... é como se fosses visitar 50 países condensados ali dentro de um ou mais, eventualmente. Eu acho que isso marcou-me musicalmente e marcou-me pessoalmente, com esta vontade de cada vez mais fazer viagens e viagens longas. The Legendary Tiger Man, ser um one-man band, como é que isso funciona? As pessoas, quando me ouvem, mas é um one-man band, mas como é que ele consegue fazer tudo aquilo? Eu desisti disso neste álbum, ou pelo menos pus isso um bocadinho de lado neste álbum, se bem que o One Man Band continua dentro do trio que gravou e agora quarteto que está ao vivo. Mas durante estes anos todos é uma coisa em que fiz música como One Man Band, e eu também era um bocadinho excessivo, se calhar, no modo como queria gravar tudo ao vivo em estúdio, e nunca havia assim grandes overdubs das coisas. É uma coisa um bocadinho exigente, e depois fazer os concertos ao vivo também é uma coisa bastante pesada, porque está sempre tudo dependente de ti, e se alguém se enganar, és tu. Bom, imagino. Menos sobre a música, mais sobre a realização. Tu tens alguns filmes e alguns documentários publicados, e é muito fácil de encontrar coisas tuas online. És uma referência para muitos aficionados de cinema e da realização, e eu pessoalmente gostei muito daquilo que tenho visto do teu trabalho. As pessoas normalmente não associam The Legendary Tiger Man aos filmes, mas o Paulo Furtado é uma pessoa diferente também nesse aspecto. Ou seja, tu também tens ali uma relação com os filmes um bocadinho diferente daquela que tens com a música, mas depois acabas também por combinar tudo. Sim. Ou seja, colocas a tua música nos filmes, gravas como é que consegues fazer esse equilíbrio entre, para além de ter sido one man band, depois também acabaste por conseguir ser one man band e depois fazer também vídeos e colocar lá a tua música? Isso acho que foi um bocadinho, acho que foi a minha maneira. Eu sempre fui completamente apaixonado pelo cinema e por música no cinema, e se bem que a minha história começa um bocadinho ao contrário, que é mais o pôr o cinema na música do que propriamente a música no cinema. E acho que foi o facto de ter exatamente este One Man Band e de não ter responsabilidade perante mais ninguém do que eu naquele projeto, que comecei a experimentar filmar em Super 8 e desde o início quase que houve sempre essa relação com o Super 8 e com a música que eu fazia, que eu acho do ponto de vista plástico também
é um bocadinho a mesma coisa. E eu acho que no fundo também a música tem sempre a ver com imagens e vice-versa, e são coisas que estão muito relacionadas. Para mim neste projeto, de facto, sempre me fez sentido filmar. O cinema leva-me a outra pergunta. Amor quântico, o que é o amor quântico? O Amor Quântico é a primeira curta-metragem que eu estou neste momento em pós-produção, mas é a primeira curta-metragem que eu faço totalmente à parte o meu universo musical, ou totalmente à parte da música. É uma pequena ficção de 11 minutos, que é um cinepoema, que eu acho que é um filme sobre o amor incondicional, acho eu. E é para ti a concretização de algo que já há muito tempo que certamente querias fazer, que era ter uma... Sim, para começar, fiquei super surpreendido da primeira vez que concorri ao ICA a ganhar, porque normalmente tem que se concorrer algumas vezes para isso acontecer. Tive a sorte de... E acho que precisava pela primeira vez na vida de se calhar seria possível eu fazer o filme sem um orçamento desse género, mas também acho que tinha a ver com alguma necessidade de teste do que tinha escrito e de alguma aprovação e de alguma validação, se calhar, do trabalho antes de o filmar. Acho que teve mais a ver com isso. Mas sim, acho que é o princípio de uma outra viagem que eu quero, de certa maneira, aprofundar nos próximos anos também. Última pergunta que eu tenho para te fazer. Só podes escolher uma estrada, um carro e uma playlist. O que é que tu escolhes? Uma estrada, um carro e uma playlist. Estrada, Big Sur. Posso escolher duas estradas, porque há outra. Não sei qual é a estrada, mas é aquela estrada que desce pela costa alentejana, que é maravilhosa. Acho que não posso deixar de pôr uma estrada portuguesa, portanto ficam essas duas. Muito bem. Essa estrada espetacular na Costa Vicentina. É, exatamente. É muito fixe. Já a fiz várias vezes. Pronto, é incrível. Já todos fizemos e é maravilhosa sempre. Carro Jaguar é não tem que ser descapotável, pode ser, mas tem que ser cinzento, aquele cinzento tipo aquele cinza prata, o clássico, mesmo clássico dos clássicos, como manda a lei, sempre ali o poster car, aquele poster car mesmo de infância. E a playlist? Playlist, sem playlist, porque isso há coisa que eu curto fazer muitas vezes. Acho que são mais as vezes que eu guio sem música, só ouvir o motor, e com Jaguar se for o V12, que eu espero que seja o que estás a pensar, então o rádio não precisa de lá estar. Quero ficar a ouvir o motor do carro, acho eu, por aí fora. Um verdadeiro petrolhead. Muito obrigado por teres vindo ao canal. Obrigado. Muito obrigado pela tua presença aqui, por teres trazido o teu carro e ter partilhado as tuas histórias e as tuas experiências. O Misfit é o último álbum do Legendary Tiger Man. Vocês vão encontrar no link da descrição deste vídeo todas as informações sobre o álbum do Paulo e onde é que podem ouvir basicamente, ouvir e ver. Ou comprar. Tens vinil? Tenho vinil. Os aficionados do vinil também podem bonito vinil. Comprar o vinil do Misfit. Muito obrigado por terem visto este vídeo. Um abraço e até à próxima. Está feito. Fixe.